doutor, é o seguinte, eu só quero vestir uma roupa assim, um assado, eu quero poder isso, eu quero poder, eu acredito que eu posso. Medo de cirurgia. Doutor, adoraria fazer uma cirurgia plástica, mas morro de medo. Caramba, como eu resolvi isso? Como eu dou esse passo adiante que eu sei que é algo que eu quero muito fazer, que vai melhorar muito a minha qualidade de vida, eu vou viver melhor, eu vou viajar mais, eu vou viajar melhor, eu vou me sentir melhor, eu vou vestir as roupas que eu sempre quis vestir, enfim, mas morro de medo. Como eu resolvo isso, doutor Daniel? Então vamos lá, senta aí para a gente conversar um pouco mais sobre o medo da cirurgia plástica. Eu sei que é algo que sim incomoda muita gente. Se você está pensando em realizar alguma cirurgia, esse é o momento de você tomar um pouco mais de consciência sobre esse medo e abordar esse medo de forma inteligente. Certo, meu futuro paciente? Lembra você que Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais ou menos 10 anos da minha vida, dedicado a cirurgia de controle corporal, cirurgias da mama, sou presidente de associação, fundador da maior plataforma de ensino em cirurgia plástica, enfim, tem um monte, tem uma bagagem gigante nesse canal aqui, adaptado para o seu entendimento. Certo, meu futuro paciente? Agora eu preciso que você faça o seguinte, escreve aqui nos comentários exatamente o que você tem medo e qual a cirurgia que você quer realizar. Escreve aqui. Eu tenho medo, doutor? Eu tenho medo. E escreve exatamente qual medo que você tem e qual cirurgia que você quer realizar. Certo, meu futuro paciente? Agora sim, vamos embora e não se esqueça de se inscrever nesse canal e clicar no sininho para receber 100% das notificações. Aqui é vídeo todo santo dia sobre esse universo maravilhoso da cirurgia plástica. Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá então falar um pouco sobre a questão do medo de cirurgia. Como eu resolvo isso? Tem solução? Primeira coisa, a gente precisa desconstruir algumas coisas, tá? É óbvio, existe o medo que é natural e o medo que não é natural. Qual é o medo natural, doutor? Existe um medo que é natural? Sim, é óbvio, nós viemos esse mundo com o nosso, digamos assim, implantado no nosso sistema o medo é algo saudável, desde que bem utilizado. O medo é uma ferramenta natural, uma ferramenta da natureza, que nos ajuda a preservar a vida, certo? Só que ele, inclusive, pode fazer o contrário, se você não utilizar ele da forma correta. O que acontece? A gente tem um medo natural, que é o medo da morte, né? Um medo que existe desde que a gente esteja vivo, é um medo que vai estar sempre ali presente. Agora, medo do resultado, medo do julgamento próprio, medo do marido, da prima, da amiga não gostar, medo de você não gostar, esses são medos que não são naturais. Esse você precisa e consegue trabalhar ele de forma bastante objetiva. Entender onde está o cerne desse medo. Se esse medo depende de você, se depende de você, você trata e resolve. Se não depende de você, você simplesmente ignora. A gente só vai cuidar e vai tratar daquilo que depende de nós. Do que não depende de nós, resolvido está, certo? Então, a questão prática e objetiva é o seguinte, queridos. O medo da morte a gente vai precisar lidar com ele e conviver com ele de alguma maneira. O que não é natural e o que não é, digamos, razoável é que esse medo nos bloqueie, nos trave, nos limite a viver bem. E aí a gente precisa tomar uma decisão que precisa ser uma decisão consciente, que é se de fato, primeiro, aquela cirurgia está bem indicada. Segundo, eu confio naquele profissional. Terceiro, eu entendi tudo que o cirurgião me explicou e realmente fez sentido. Quarto, esse cirurgião disse que a probabilidade de acerto, de sucesso, ela é relativamente grande, quer dizer, aquele caso meu é um bom caso para aquela cirurgia. Quinto, enfim, não estou fazendo loucura, né? Não estou fazendo mais cirurgia do que deveria. Do ponto de vista de saúde, está tudo certo, queridos? Se todos esses, digamos, essa cadeia estiver ali bem conectada, né, toda alinhada, a chance de sucesso acaba sendo de fato muito grande. E aí, estatisticamente, tem uma coisa que a gente precisa sempre lembrar e tomar muita atenção. E aí é que eu acho que o momento mais importante desse vídeo. E se você está aí um pouco meio aéreo, abre o olhinho e presta atenção nisso que eu vou dizer. Queridos, estatisticamente, a chance de acontecer um desastre, uma catástrofe, e a gente morrer dentro do carro é maior do que no centro cirúrgico anestesiado. O que eu quero dizer, do ponto de vista bem prático, bem objetivo, bem literal mesmo, é que assim, estatisticamente a chance de você morrer no caminho para o hospital, ou no caminho para o trabalho, no caminho para onde quer que seja, viajando, é maior do que no centro cirúrgico.
Exatamente isso. O que acontece é que no dia a dia a gente banaliza, a gente simplifica, a gente acha que é normal. No carro realmente pode aparecer alguém com uma arma, ser assaltado, bater o carro, acontecer um desastre, enfim, coisas malucas podem acontecer e de fato ter um desfecho fatal, que é algo que a gente nunca espera, certo? E da mesma forma, uma cirurgia, se a gente preenche todos esses critérios, a probabilidade, muitas vezes, pode ser até menor de um evento aleatório, de um evento catastrófico, como esse do carro, por exemplo. Então, estatisticamente, muitas vezes a gente está mais seguro no centro cirúrgico do que fora dele, do que dentro de um carro, certo? E isso é um argumento que muitas vezes é interessante para você utilizar e para você reforçar, principalmente junto àquelas pessoas que ficam brotando, plantando medo na sua cabeça, seja o marido, seja a irmã, seja a mãe, seja uma filha, são pessoas às vezes que ficam falando, mas e se acontecer? Eu ouvi falar isso. Aí manda aquele vídeo de uma catástrofe, de uma desgraça que eventualmente aconteceu, enfim, você fica com aquilo na cabeça e fica remoendo, fica só pensando naquilo. Enfim, estatisticamente esse é o fato prático e objetivo, meu querido. E aí entra uma coisa muito louca. Qual que é o objetivo da vida, né? O que a gente espera da vida? A vida é simplesmente a gente vir aqui ficar contando as horas para morrer? Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Se tem uma coisa que é certa e que de fato a gente não sai daqui sem morrer. Infelizmente, a vida é algo que ninguém sai dela sem morrer. A morte é uma certeza. Talvez de tudo que a gente fica pensando e remoendo, a única certeza é a morte. O que não é certo, muitas vezes, é a felicidade. O que não é certo é a gente curtir. O que não é certo, que às vezes o que não é certo, na verdade, eu quero dizer que a gente não tem certeza se vai acontecer e como vai acontecer, é de fato como a gente vai viver. Muitas vezes uma cirurgia pode facilitar com que você viva melhor, né? Uma cirurgia muitas vezes não vai ser a causadora de uma felicidade, mas ela vai facilitar, ela vai te libertar muitas vezes, né? Uma cirurgia bem executada, bem realizada, muitas vezes é uma quebra de corrente, né? Uma libertação para um corpo, para uma pessoa que estava aprisionada numa série de julgamentos, numa série de situações. E uma cirurgia muitas vezes é um passo adiante à liberdade. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, qual o valor disso, como a gente consegue mensurar a importância de um paciente se sentir bem para viver melhor. E aí é aquilo que eu sempre digo para os meus pacientes e é um julgamento que você precisa fazer. Se a cirurgia realmente é algo que faz sentido para você, que é algo que é importante para você se sentir melhor, e se assim for, faça. E se assim for, faça. E aí, se for de fato essa situação, o medo é algo que passa a ser danoso, que passa a ser problemático, que passa a te limitar, passa a te restringir, passa a atrapalhar a tua qualidade de vida, certo? Só que é óbvio, aí entra um julgamento próprio, aí entra uma análise bastante cuidadosa e com bom senso, uma análise técnica do cirurgião, né? O cirurgião ele vai te dar informações técnicas e precisas e você vai, junto daquilo, analisar. Você é o juiz desse processo inteiro. Você é quem vai julgar a necessidade e a importância dessa cirurgia, mais ninguém. O cirurgião ele vai ser só alguém que vai te dar informações. E você vai utilizar aquelas informações para analisar de forma bastante cuidadosa e de forma bastante atenta se faz sentido dar aquele passo ou se não faz sentido. Certo, meu futuro paciente? Ficou entendido? Então o que eu quero dizer para vocês de verdade, do fundo do coração, é: se uma cirurgia plástica for um caminho que vocês buscam e desejam, for parte de um sonho, digamos, para muitas pacientes é um sonho, se for parte de uma libertação, se sentir melhor, ou que seja realmente... Doutor, é o seguinte, eu só quero vestir uma roupa assim, um assado, eu quero poder isso, eu quero poder, eu acredito que eu posso, eu mereço. Queridos, façam, vai passar a vida inteira se limitando, vai passar a vida inteira se podando por quê? Certo? Você vai se matar em vida por quê? Eu canso de ver pessoas que se matam em vida com medo da morte. Olha que loucura. Você vive que nem um zumbi por medo da morte. E muitas vezes a cirurgia plástica é a quebra desse ciclo danoso, certo? É a quebra desse ciclo de restrição, desse ciclo de limitação, desse círculo de extorsão emocional. Certo, meu futuro paciente? Ficou bem claro, ficou entendido, fez sentido para você? Se fez sentido para você, simplesmente escreva aqui nos comentários. Fez sim sentido. E se você de fato decidir dar esse passo adiante, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar com a minha equipe. Certo?
Guardo vocês nos próximos vídeos. É um prazer poder ajudar vocês nessa caminhada. Valeu!